Bom dia, bom dia, bom dia, sempre celebrando as 24 horas do dia, em algum lugar é 10 horas da manhã, em outra é 2 horas da tarde. E aqui hoje é hora de Papo Amigo, informação, reflexão no canal Papo Amigo, modelo podcast, nos estúdios da Vox TV, estúdio esse que está completando 8 anos de existência, de vida, com muitos projetos incríveis. Um ambiente gostoso, agradável, sensacional. Então você que está buscando um lugar para fazer a sua gravação, o seu podcast, a sua entrevista, o seu trabalho, venha conhecer aqui o estúdio da Vox TV aqui em Santo André. Lugar maravilhoso, tem uma equipe sensacional, uma energia boa, energia do bem. A gente pode trabalhar e seguir em frente sempre. E falando em seguir em frente sempre, o Projeto Papo Amigo agora está numa fase sensacional, de 0 a 18. O projeto está realizando grandes obras, grandes feitos, e para continuar no caminho, a gente precisa de colaboradores e apoiadores. Então, vou passar para você aqui a chave Pix, só um minutinho aqui, ó. Programa papoamigo@gmail.com, programa papoamigo@gmail.com, chave Pix do nosso Papo Amigo. Projeto Papo Amigo, ajude, seja um colaborador, seja um apoiador e ajude o Projeto Papo Amigo a seguir em frente, porque a gente está cada vez melhor. Vamos para cima, né? Vamos para cima. E hoje, eu vou falar sobre um desenho animado chamado Os Incríveis. Não, tô brincando. Tinha lá, Os Incríveis, tinha no primeiro desenho, tinha lá o código, a senha era Cronos. Então eu falei, caramba, olha o desenho, olha a senha do supercomputador, né? Não, Os Incríveis era uma produção da Disney, né? Da Hanna-Barbera, né? Não, Cronos, não, Os Incríveis é aquele feito para cinema, Os Incríveis, não era, não, Os Impossíveis, não, Hanna-Barbera era qual é o Homem-Mola, né? Ah, é verdade. Não, então, tinha lá o Multi-Homem, tinha lá, então, Os Incríveis era a história de uma família de super-heróis que o pai lá, né, tinha o pai, a mãe e 2, 3 filhinhos. O menino tinha super velocidade, a menina invisibilidade. Lembrei. E o pai foi processado por salvar a vida de um cara que estava tentando tirar a própria vida. Aí ele falou assim, mas como? Eu salvei tua vida? Mas eu estava caindo e na hora que você me salvou, você deu um impacto muito forte em mim. E eu fiquei todo quebrado. Quer dizer, caramba, eu falei, meu Deus do céu. Então eu falei assim, cara, eu salvei a tua vida e você me processa, porque é complicado, né? Ser humano não é para amadores. Eu me lembro que tinha uma cena que a senha era Cronos. Falei, caramba, onde é que eu já vi esse nome? Depois eu fui pesquisar e tudo mais, aí eu entendi, né? Gente, o quadro Reflexões aqui no Papo Amigo está mudando a minha vida. Eu sei que está mudando a vida de muita gente, porque cada vez que vem alguém aqui, o Fernando veio falar sobre as 3 formas de amar, a Priscila e o Fernando falar sobre psique. Gente, são histórias assim que vai abrindo portas na sua mente e só coisa boa vai surgindo. Rosas, perfumes e tudo mais. E hoje aqui a dupla dinâmica, o Fernando dos Reis e a Priscila Vorno, né? Então aqui hoje para falar sobre Cronos, o tempo é a maior força. Olha que maravilha que existe. Oi, Fernando. Boa tarde. Tudo bem, Saulo? Boa tarde. Como você tá? Eu tô bem. Quanto tempo, né? Há quanto tempo, viu? Ó, a gente tá mentindo, que a gente tava no bastidor lá comendo bolachinha, tá? Isso aqui é tudo encenação, tá? Mas faz parte, né? Oi, Fernando. Oi, Priscila. Quanto a gente não se vê, se viu no final de semana. Quanto tempo? Que nada, se viu no final de semana. Só faltou fazer um churrasco e tal. Mas a gente estava lá nos bastidores. Mas, Priscila, boa tarde. Boa tarde, Saulo. Para você, né? Para vocês, a Priscila é uma excelente psicóloga. O Fernando trabalha com gestão de comportamento. O Fernando, gente, ele olha, se ele observa a situação, em 5 minutos ou menos ele já avalia o perfil de todo mundo. O negócio é sério, viu? Subiu a régua agora, hein? Um excelente profissional. Está ajudando muito o Projeto Papo Amigo. Né? É um amigo, é um irmão. E assim, é uma pessoa que proativa, cara, tá mudando pra cá, tá trazendo o Papo Amigo pro século 23, essa que é a verdade. E vamos pra cima. Ô Fernando, a gente tá falando sobre o quadro Reflexões, Priscila, tá falando agora sobre Cronos. Boa.
Falamos sobre Sêneca. Sêneca, já falamos. Sobre a brevidade da vida. Platão. Mito da caverna. E também as 3 fases... As 3 formas do amor, que a gente falou, Platão. E também teve o... Cristo e Aristóteles. Psique e... Psique e Eros. E Eros. E estamos indo, então, e assim... Falamos de Jano. Nossa, semana passada foi sensacional, gente. E o que está acontecendo é o seguinte, está criando um leque aí de entrevistas, de material muito útil. Gente, é sério. Não é porque é só o Papo Amigo, não, mas estou falando sério. É material de pesquisa, viu? Vocês podem acompanhar aqui as nossas entrevistas. Se não assistiu, assiste. Se assistiu, assiste de novo. Compartilha com os amigos, compartilha com os inimigos, compartilha com todo mundo. Porque realmente são matérias que estão ficando registradas no canal Papo Amigo e pode ser utilizada assim como referência até um estudo, sei lá, social, antropológico, científico, para trabalho. Não, a gente está entrando num campo porque o Fernando e a Priscila, eles me pegaram na curva lá na Rádio ABC, numa entrevista que eles vão falar sobre mim, né? Quem eu sou, sobre consciência. Bateu uma sensação profunda, estou me recuperando até hoje da pancada, da sua que eu tomei lá. Mas é isso, gente, é bom até ver isso como uma referência, porque querendo ou não, falar sobre filosofia é um certo tipo de terapia. Estou errado, Fernando? Não, falar sobre filosofia, estudar filosofia é sensacional. Não quando você olha como um fato histórico, tá, mas quando você faz uma reflexão para o momento atual, né? Sim, porque são grandes pensadores que trazem insights para o nosso dia a dia de forma excepcional, extraordinária, né? Fernando, começando do começo. Bora lá, então. Quem é Cronos ou o que é Cronos? Tá. O que é Cronos? Legal, vamos contar então a historinha para a gente chegar até Cronos. Tá? Na mitologia grega, e aí esse é o primeiro parênteses que a gente já precisa fazer, todos eles são deuses. Sim. Tá? E os deuses, eles não surgem porque o Deus sempre existiu. Certo. Então eles se revelam. E o primeiro Deus que se revela é Caos. Caos é igual tem lá em Gênesis que fala, e a terra era sem forma e vazia. Essa é a ideia do caos. Caos hoje dá a ideia de desorganizado, mas para o grego, caos é como se você estivesse caindo num abismo sem fim. Olha. Imagina, sabe quando você dorme tem aquela sensação de que está caindo? Sim. Agora imagina isso eternamente. Né? Então caos não tinha base. Você caía no abismo absoluto. Essa foi uma pergunta em 1984, eu tinha 22 anos, eu fiz para o meu professor de física. Eu falei, a sensação que eu tenho, Messi, é que o universo físico está caindo eternamente. Isso seria o caos. E olha, na época eu falei assim, foi uma sensação, porque se tudo tá, se a gravidade é um tecido, tal, a gente tá conversando na aula e tal. E eu falei isso com ele, agora você me falou, me lembrou dessa aula. Olha que então, loucura. assim, pro grego, caos era esse sentimento de você estar caindo sem ter apoio. Eternamente. Mergulhado no vazio. Loucura, hein? Imagina como se você estivesse num avião, o avião começa a cair, só que ele nunca para de cair. Né? Então essa sensação de escuridão, barulho, tal, da queda... É o que estava presente no caos. No caos. Tá, então esse é o primeiro deus da mitologia que se revela. Certo. Só que, imagina, você vai cair. Chega uma hora que você tem que ter equilíbrio, sustento. Tá. Aí se revela o segundo deus da mitologia, que é Gaia. Gaia no sentido de terra. Então Gaia, ela te dá sustento. Tá? Então... Você cai de caos e para em Gaia, tá? Eu vou falar só dos deuses da mitologia que estão ligados com Cronos, porque aí tem o deus do mar, tem vários outros deuses que têm histórias sensacionais, tá? Então, a gente começa de caos para em Gaia. Qual é o terceiro deus que se revela? Urano. Urano é o céu. Só que na mitologia grega...
Urano cobria Gaia. Então o céu não era separado da Terra. Ele era, imagina um edredom cobrindo uma cama, que não tem excesso nem falta. Sim. Então ele era um edredom justo que cobria toda a Gaia. Olha que interessante. Tá? Então, aí a gente tem os 3 deuses da mitologia para chegar em Cronos, tá? Então você tem Caos, a queda, que é o primeiro deus que se revela. Gaia, o chão, que te dá base de sustento. E Urano, que cobria a Terra. Se você pensar dessa forma, você estando no Polo Norte, no Polo Sul, você olha para cima. Você tanto no Polo... A sensação que você está olhando para cima, então você está vendo que alguma coisa te cobrindo, né? Exato. É como se você estivesse vendo Urano, só que nessa época ainda da história, ele estava grudado, tá? Daí vem, por exemplo, quando você fala em veterinária, quando um animal cobre o outro, né, para você fazer a fertilização. Vem um pouco daí, tá? Então Urano cobria Gaia nesse sentido mesmo, porque ele recobria toda a área de Gaia, mas ele cobria também no sentido de reproduzir. Tá? Então ele ficava no coito eterno. Entendi. Imagina, 24 por 24, entendi. 7 por 7. Sim. E disso nasceram filhos. Certo. Então o Urano, ele tinha uma relação, né, com Gaia e tiveram vários filhos. Vários filhos, que são os 12 titãs. Tá? Nossa, só que o que acontece? Imagina o seguinte... Urano está grudado em Gaia constantemente no coito. Sim. Então os filhos nasciam para onde? Para dentro de Gaia. Os filhos não saíam. E aí chega uma hora que um dos titãs, eles têm 12 filhos, são 6 homens e 6 mulheres, e um dos filhos deles é Cronos, que se rebela contra o pai, que está lá cobrindo a mãe 24 por 7, sem parar, e ele ataca o pai. Como que ele ataca o pai? Como ele ataca Urano? Cortando o órgão genital masculino de Urano. Cortando o pinto dele. Boa. Pronto. Cortando o pinto. E aí é bem legal porque, por exemplo, imagina, ele estava em coito permanente com Gaia, aí Cronos vai lá, corta o pinto, Bilau dele, pronto. Tá? O esperma que ainda está saindo, quando cai no mar, forma Afrodite. Tá. Né? Então aí você tem várias derivações. Só que nessa hora que o Cronos... Eu fico imaginando o Cronos cortando o Bilau do... Não, eu fico imaginando o tamanho do Bilau do Urano. Pra cobrir a Terra inteira. Não, eu fico imaginando o grito do Deus lá, né? Do Urano. Ele tinha razão de dar uma surra no próprio filho. Não, mas aí você vai quando tomar ele sente uma dor tão grande que ele desgruda da Terra e ele vai para o céu. Por isso que Urano, hoje você tem um céu separado da Terra. Olha que interessante. Quando forma esse espaço, quando forma essa separação, começa a formar o tempo. Então todos que nascem da mitologia grega até Cronos são imortais. Porque não existia tempo, era atemporal. Olha. A partir de Cronos, passa a ser temporal. Olha. Né? Então, assim, todos que vieram após Cronos e que vivem sob Gaia, ou seja, sob a Terra, são seres temporais, ou seja, com finitude. Essas histórias surgiram o quê? Há 1.000, 2.000, 5.000 anos de idade? Há 10 mil anos? Mais, né? Uns 5... Nossa. 5.000, Não, nem se tem a informação de quando se iniciou. É impressionante a criatividade. Era meio tribal, né? Se pensar. Não, para chegar nisso aqui... Há 5.000 anos ou mais. Não tinha TV, né? Não tinha TV. Não tinha TV, né? Então tinha que inventar história ao redor da fogueira, pensar, né? As pessoas que pensaram isso e foram alimentando isso, o capital intelectual intuitivo deles é monstruoso. E a gente tem que lembrar é uma coisa mística, muitos deuses, né?
o homem criava deuses olhando fenômenos da natureza. Sim. Então, se você pensar, a ideia de Urano cobrir e fertilizar o tempo todo a Terra, na verdade, estava falando da criação do planeta. Sim. Exato. Né? Porque estava se tendo, toda a diversidade estava sendo criada. Né? É simbólico tudo, porque né, a mitologia costuma ser simbólica, né? Ela não está falando de algo concreto, sempre simbólico, né? Ou assim, para o grego, se existe ou não é uma questão, porque o que conta é a história, né? O enredo. Eu acredito que o cérebro humano, tá, é um fruto e o planeta Terra é a árvore da vida. Eu acredito, aí é uma visão minha, eu posso estar errado, gente, uma visão minha, que em alguns momentos a Terra fala, olha, eu vou pegar o cérebro de uma pessoa, de um grupo de pessoas, e vou passar informações para essas pessoas, para essas pessoas poderem, digamos, direcionar melhor os seres humanos. Pode ser. Porque me passa até uma coisa coerente, de repente, nascer pessoas, naquela época, 5, 10, 20 mil anos, e o próprio planeta Terra falar assim, a própria natureza, a própria vida, né, a physis, que significa natureza, né? Sim. Que a física vem estudar as leis da natureza, fala, pera lá, vamos pegar alguns cérebros aqui e jogar algumas informações para o rebanho todo seguir. Pode ser. Eu levo isso muito a sério. Um dia, não sei, um dia eu quero pesquisar isso com mais profundidade. Mas se você for por aí, Saulo, a própria história, por exemplo, quando você pega o Antigo Testamento, tá? Deus não fala com todos, ele elege um para falar, né? Então, foi Abraão, depois foi Moisés, a história sempre tem uma fonte aí, tem uma fonte. E tem algumas coisas muito curiosas, porque, você vê, até o que a gente contou até aqui tem muito a ver com Gênesis. Deus fez o mundo do nada, era sem forma e vazia. Isso. Aí, Jacó tem 12 filhos, que são as 12 tribos de Israel. Jesus tem 12 apóstolos. Olha que louco. Ismael tem 12 filhos, que são a origem do Islã. É muita coincidência 12, 12, 12, 12. Tem algum significado? Tem um padrão. Né? Porque aí você tem 12 meses, né? Isso mesmo. Então, assim, padrões, 12 né? signos, Sim. então, que tem um padrão, tem. Mas aí, legal, então Cronos vai e se livra do pai. Sim. O Urano sente o golpe e vai para o céu, forma um hiato entre Gaia, Terra, Urano, céu, e para isso é chamado de Cronos, ou tempo. Beleza? Até aqui? Beleza. Legal. Cronos começa a se relacionar com uma irmã dele e começa a ter filhos, tá? Só que ele lembra do que ele fez com o pai. Então, o que ele fazia com os filhos dele? Ele comia os filhos. Ele tinha medo, e é bem interessante essa parte, porque eu acho que tem mais a ver ainda com constelação familiar, né? Total. Porque o que aconteceu com o pai, ele acredita que pode acontecer com ele. E aí ele fica com medo e começa a comer. E começa a comer os seus filhos. E aí ele vai comendo todos os filhos, até que Gaia, que é mãe de Cronos, fala assim, eu vou salvar meu último neto. Ao invés de dar um neto para ele comer, ela dá um monte de pedra embrulhada, como se fosse um bebê. E ele come as pedras. Mãe, né? Gaia, né? Aí Gaia cria esse filho do Cronos nas grutas, nas cavernas, bebendo o leite de ambrosia. Isso. Que é daí que vem Zeus, e aí dá toda a sequência, tá? Mas só essa parte já traz algumas histórias sensacionais, tá? Porque Cronos... Aliás, esse filho era Zeus. Era Zeus. Cronos é pai de Zeus. Esse filho que foi escondido... É Zeus. É Zeus. É Zeus. Por que Cronos é considerado o pai do tempo? Porque na mitologia se diz o seguinte, o tempo destrói até aquilo que criou.
Que é essa cena dele criando, fazendo o filho e comendo o filho. Comendo é mastigar mesmo, A deslacerar. mitologia conta de comer mesmo, de engolir, tá? Mas a ideia por trás é que o mesmo tempo que cria é o tempo que destrói. Loucura, hein? Beleza? E tem a segunda história, que é a briga pelo poder. Porque quando Cronos golpeia Uranus, ele está tomando o lugar de Uranus. Isso. E qual era o medo com o filho dele? Que alguém fizesse para tomar o lugar dele. Então, quando você toma o lugar de alguém pelos caminhos não adequados, você vira um perseguidor com qualquer um que está surgindo, porque você tem medo que esse padrão se repita contigo. Que é a história da constelação. Você falou em padrão. É o medo da repetição, né? Medo de repetição, perfeito. Despertou a curiosidade, relação. Essas histórias, vamos falar que elas foram criadas há 5, 10, 15, 20 mil anos. Muito bem. Elas tinham um motivo para ser criadas. Elas foram criadas para quê? Para controlar a sociedade na época, para manipular pessoas, para um grupo pequeno de intelectuais da época, de poderosos intelectuais, manipular a cabeça das outras pessoas, para colocar medo nas outras pessoas. É muito louco, né? Tem uma discussão. O que leva a criar essas histórias? Tem uma discussão quando você vai para o campo da teologia, que se discute o seguinte: Deus criou o homem ou o homem criou Deus? Que tem uma galera que diz que o homem é fruto da criação divina. Sim. E tem uma outra galera que diz que Deus foi criado para suprir uma carência e uma necessidade humana. Tá? Quando você traz isso para cá, pode ser que essas histórias mitológicas foram criadas para explicar os fenômenos da natureza. Exatamente. Tá? Ou foram criadas como início da criação mesmo, e estão sendo repassadas. Assim como na Bíblia você tem lá Adão e Eva, você tem todas as histórias que se contam, assim também a gente tem as mitologias. Não entrando no detalhe do que é verdade, do que é ou não, tá? A mitologia, ela vem para justificar exatamente as coisas que não são justificáveis. Então, explicar o inexplicável. Como surgiu o mundo, né? E aí, então, eles contam aí a história do caos, de Gaia, de Urano, de Cronos. Porque se a gente parar para pensar, no Brasil, a gente come carne. Então, carne vermelha, carne de porco, carne de boi, né? Carne de frango, a gente come peixe. Na China come cachorro. Você fala assim, nossa, que horror, mas é um animal. Quer dizer, por que você fica chocado a saber que lá na China come cachorro? Pô, é um animal, aqui você não come boi. Na Índia, comer um boi, lá não se come boi. Então, não se come a vaca, né? Não se come a vaca. Então, de repente, dependendo do ambiente que você tá, que nem você citou agora, Priscila, a questão de Adão e Eva, para mim é uma história mais confortável, porque eu fui educado com essa história, desde criança, desde pequenininho. Eu não fui educado com a história de Zeus, de Cronos. Então, quando eu ouço a história de Zeus e Cronos, eu sinto chocado. Mas também tem a história de Adão e Eva, que foram expulsos do paraíso e tudo mais. Então, às vezes, dependendo da referência que você tem, você pode se chocar ou não com uma história. O que eu me encanta é que as histórias, de certa forma, com um pouco só de elasticidade, você precisa ter, elas se conectam. Porque se você pega Gênesis, Deus cria o mundo, no início era sem forma e vazio, depois ele cria o céu e a terra, ou seja, caos, Urano e Gaia. Aí ele cria o homem e ele fala assim, não coma desse fruto, ele come, a partir daí o homem passa a ser mortal. Isso. Pronto. Então a minha pergunta é, será que o fruto dessa árvore não era o segredo do tempo? Pode ser? Com certeza. Pode ser? Com certeza pode ser. O tsunami que aconteceu lá no Japão, acho que tirou a vida de mais de 300 mil pessoas.
poderia ser o Urano comendo os seus filhos, porque cada ser humano pode ser considerado de dentro de um universo. Você foi longe, hein? Mas não, tem lógica. Porque ele pode ser o Urano, ele pode estar comendo os seus filhos, porque o tsunami matou mais de 300 mil pessoas, e o ser humano, em relação à natureza, é um tipo de Deus. Eu acho que o do mar é Putus. Não foi? O do mar acho que é Putus. Deixa eu procurar aqui, porque tá. Mitologia grega. Porque você sabe que isso me fez agora pensar, falar assim, caramba. Dos filhos, as forças da natureza, dos 12 filhos, você tinha um que era Poseidon. Poseidon isso. Também, né? Mas... Poseidon, ele era filho de Cronos com Reia. Ele era irmão de Zeus, irmão de Zeus e Hades, tá? Mas eu acho que o mar, a água, se eu não me engano, era Putus. Porque aí quando cai o esperma de Urano em Putus, é quando surge Afrodite, né? Que é a deusa mais linda que já existiu. Da beleza. Que é a deusa da beleza. Que loucura, hein, gente? Né? Que loucura. Mas aí você percebe assim, vê, como que Cronos é representado. De um lado ele tem uma ampulheta. Boa. Do outro lado ele tem uma foice, no sentido que ele destrói e mata. E normalmente ele é representado por uma pessoa velha, com barba, cabelo branco, cabelo longo, com o sentido de envelhecimento mesmo. Isso. Né, que o tempo passou. Certo. Qual que é a importância dessa história inteira, tá? Vamos trazer para a realidade. A gente fica numa pira gigantesca de querer controlar o tempo. Um abraço. Cara, mas o tempo é controlado por Cronos. A não ser que você seja um deus, você não tem a habilidade de controlar o tempo. O que Cronos te dá direito na cabeça grega é o quê? O que você vai fazer naquele tempo. Mas o tempo não é seu. Não. Então, o que você vai fazer no tempo que você tem. Todo mundo tem 24 horas. É o tempo que você Exatamente tem. igual. No Senhor dos Anéis, se não me engano, o personagem Gandalf, ele fala isso. Acho que foi... No filme tem uma cena que o personagem Gandalf fala isso para um personagem chamado Frodo. Para quem não assistiu o filme, para quem nunca leu o livro e tal. Mas se eu não me engano, no livro também, eu acho que o Gandalf fala... Eu acho que ele também fala essa frase, o personagem Frodo. Eu preciso ler de novo esse livro, Senhor dos Anéis. Olha que eu já li 2 vezes, viu? Eu li de novo. Mas é assim, são tantos detalhes que vai acumulando e você depois precisa organizar as lembranças. Mas isso é verdade, quer dizer, não é o tempo que você tem, mas como você vai usar o tempo que você tem. É isso. Para fazer coisas boas ou não, né? Para fazer coisas alegres ou coisas tristes. E aí, como é que fica a relação? Quer dizer, esse conceito do Cronos, esse conceito de Urano, ele dominava só aquela região, os gregos e tudo mais, que era o mundo da época, ou ele dominava todas as culturas da época, não? Pensa o seguinte, a cultura grega era a cultura erudita, tá? Por isso que os grego e romanos eram a cultura erudita da época. Por isso que eles brigam tanto com os judeus e perseguem, que era considerada a segunda classe. Tá? Então, mesmo que houvesse outros povos, era com base no conhecimento grego-romano. Entendeu? Porque eles eram a cultura erudita. O que dominava. Né? Eles os grandes pensadores, Platão, Aristóteles e blá, blá, blá. Eles diziam que todo o restante era tribal. Exato. Egito era tribal, tudo era tribal para eles. O Platão, inclusive, ele tem um discurso muito legal, eu não lembro em qual livro que ele faz isso, sobre democracia. Se eu não me engano é na República, tá? Porque ele fala assim, democracia é uma farsa. É o pior sistema que existe, é a democracia na visão grega. Isso. Tá? Por quê? Como que era a democracia, né, na época? Aí depois, só fazer esse parênteses e a gente volta para Cronos. Quem era cidadão grego ia para a praça onde eles discutiam. Certo. Ok? Quem não podia ir?
estrangeiro, escravo e mulher. Então, se você fosse cidadão grego, homem, você podia ir. E o debate, o discurso que rodava era qualquer um que fosse podia levar uma ideia e eles iam discutir. Só que para isso eles sorteavam uma pessoa que era um mediador. E esse mediador ficava por 2 ou 3 meses, era um tempo curto. Tá? Porque o grego, a democracia, ela é muito contra qualquer tipo de autoridade. E aí, assim, mas e se o cara fosse um mediador ruim? Relaxa, 2 meses vai ser outro. Aí, se for muito bom, relaxa, 2 meses vai ser outro. Você vai conhecer outro. E isso era o conceito de democracia. Então, democracia, você ia para a praça, desde que você fosse cidadão. Então, já parte que democracia não é para todos. Tá? Boa. Você podia levar e falar assim, eu quero falar do livro. E se todo mundo concordasse, vamos falar do livro, o que eles iam fazer? Eles iam sortear um mediador e vencia o melhor debate. Melhor debate. Tá? O que Platão falava disso? Falava, isso é uma besteira. Porque para vencer o melhor debate, tem que ser uma tese ruim. Tese boa não vence o maior debate. Por quê? Porque as pessoas são fracas por natureza, são poucos grandes pensadores. Uma tese boa não vence um debate? Uma tese boa não. Para Platão, só tese ruim que vence. Olha, e aí vamos dar o exemplo que até Platão usa, tá? Platão ele chega e fala assim pro cara que ele está discutindo lá. Você é um atleta. Tá. Beleza? Se a gente levar para a praça para fazer um plano de treino para você. E essa tese, você foi nadador. Tá. Imagina que você é um grego e você chega e fala assim, olha, eu quero descobrir como nadar maratona aquática melhor. Melhor, Aí chega e fala assim, vamos levar para a praça e a gente faz o estudo via democracia. Então você levanta esse tema. Uma discussão. Aí a Priscila é a mediadora, ou o Fernando, cada um dá a sua opinião. O Priscilo, viu? Porque Priscila não podia. Priscila. Priscila não podia. Priscilo, exato. Priscilo. Aí, quem dá a melhor ideia é o seu plano de treino. Certo. E essa melhor ideia era oratória, treino, tá? Escolhido pela maioria. Beleza? Então esse é seu plano de treino. Platão faz exatamente essa pergunta para o rapaz que era um atleta lá na Grécia. Em quem você confiaria mais? No plano de treino ou num plano de treino feito por um médico fisiologista? Um médico fisiologista. Mas ele não é a maioria. Não. Então democracia não existe. Entendi. Olha que então seu personal trainer... não tem como você ter uma democracia de notáveis. Por quê? Para que a massa possa entender, o conceito tem que ser raso. Caramba, que chute no nariz, hein? Então a democracia, para Platão, é um sistema fraco. Aí o Saulo, que é o cara que ele está discutindo, fala assim, tá, mas e qual seria um bom sistema? Porque para pensar na sociedade, tudo bem, tem um médico, que é o meu personal. E para a sociedade, quem seria isso? Aí Platão fala, filósofo. Filósofo é o responsável de pensar o que é bom, o que não é, o que é justo e o que não é. Isso é chamado de aristos, que vem daí uma classe aristotélica. Ou seja, o conceito de Platão é democracia, não funciona porque o que funciona é aristocracia. Porque pro comando você tem que ter notáveis. Amigão. Mas não é para todo mundo. Olha, me perdoa a minha viagem agora, mas essa questão de aristocracia me lembra a questão também de um povo ariano. Não, mas... Não tem nada a ver. Só viajei aqui na maionese, né? É que eu não quero falar a palavra porque tem medo das plataformas derrubar. Mas não tem nada a ver. Não tem né? nada a ver. Até porque o grego está bem antes, né? Então, assim... eu estou pensando que naquela época, né, alguém usou isso para deturpar os valores. Mas o conceito do aristocrata, do aristocracia, é o conceito, por exemplo, do Senado. O Senado...
que são o quê? Que são os anciões, que são pessoas com experiência, logo tem conhecimento para defender uma causa. Ai, caramba, hein? Se você olhar a nossa democracia hoje, teoricamente, tá? Ela é uma parte aristocrática, quando você pensa da galera que vai para o concurso público, porque quem entra são os melhores em saberes. Sim. Tá? E uma parte que não é nem democrática, porque a democrática, ela era escolhida por sorteio, não era por voto. Então chegou 200 caras aqui, coloca todo mundo o nome, puf, é o Saulo, você é o mediador, se vira, por 2 meses a bucha é sua, entendeu? Isso não é democracia, né? Isso é sorteio, né? É sorteio. Então o conceito de democracia para o grego era sorteio. Sorteio de quem? Qualquer um. E por que era isso? Porque eles eram contra qualquer forma de tirania. Então, para você ser eleito, escolhido, você era sorteado e você ficava em espaço curto de tempo. Então você tinha uma rotatividade de ideias muito grande. E Platão falava, isso aí é uma besteira. Porque no final do dia eles iam para a praça pública discutir quem estava sendo escalado para os campeonatos olímpicos da época, para falar mal de outras pessoas. E ele falava, isso é perda de tempo. Aí vem o exemplo do cara que é o atleta. Né? Você vai se basear o seu plano de treino no especialista ou no que a maioria escolhe? Especialista. Então, quando você vê isso, você fala, pô, o conceito de democracia da época realmente era um conceito fraco. Certo. Tá? E por isso que Platão ele foi tão perseguido e controverso, porque você vê que... Eu não concordava mesmo. Ele era contra o sistema. Ele estava falando, esse sistema não funciona. O fato de hoje, no século XXI, boa parte das pessoas ter um capital intelectual bem diferente do que a classe social tinha naquela época, isso também não ajuda em nada, porque o aristocrata também elevou o seu nível intelectual, então, né? Mas aí, Saulo, assim, eu contei essa história do Platão para trazer, um ponto, tá? Que é o quê? Isso era a minoria da minoria. Ah, tá. Entendeu? A grande massa era boiada, igual é hoje. A grande massa era isso. Porque assim, dentro dos gregos... Manipulada, né? Dentro dos gregos, Platão era o cara. E tinha outros 2 ou 3 debatedores. É que a história nunca vai contar os goiaba que entraram lá e ficaram 2 meses e só fizeram besteira. Entendi. Né? A história sempre é contada pelo lado de quem vence. E aí Platão, como ele tem essa visão mais aristocrática, ele vai enaltecer o quê? As pessoas de maior saber. Então a gente, quando olha para trás, tem a sensação de que todo mundo era profundo conhecedor. Não. Que nada. 1 ou 2 tinham um profundo conhecimento, o resto é igual hoje. Hoje você tem 1 ou 2 com grande conhecimento e uma grande massa com conhecimento raso. Que loucura. E é interessante porque dividia, né? Então, assim, ele trazia essas informações, é que a gente mudou aqui um pouquinho de assunto, mas assim, eles traziam a gente, eu falando também. A gente trazia aquelas informações, era se discutido ali naquele lugar, aquela pessoa que era um goiaba acaba tendo conhecimento daquilo que era além daquilo. Então, era a TV da época, era o cinema da época, o rádio da época. Era a forma que você tinha de aprendizado, porque você não tinha aprendizado fora dali, né? Então, porque é só ali que eram os cultos, né? O culto só estava ali. Mas aonde Platão se une a Cronos? Para a gente poder fechar. Isso, vamos lá. Porque Platão ele olhava e falava assim, cara, já que essa bagaça é finita, a pergunta não é quanto tempo, é como vale a pena usar o meu tempo.
Então, Platão, ele se perguntava o que era uma vida boa. Naquela época uma pessoa devia viver o que até os 40, 50 anos, eu acho, talvez. Então, Platão morre com 80 anos. 80 anos. Mas ninguém tem certeza disso, tá? Mas assim, ó, o que é o importante dessa história para a gente trazer para a realidade? Você tem algo que é atemporal, que é o mundo dos deuses, que não está no seu controle. Tá. E o tempo é atemporal, porque está no controle dos deuses. Nós, como humanos, não temos controle no tempo. Nós, como humanos, somos reféns... Temporais, né? Somos temporais, ou seja, finitos, e somos reféns de apenas decidir o que eu faço... Com o tempo que eu tenho. Com o tempo que eu tenho. E o Cronos também conversa muito com a psicologia. E aí a gente entra nos detalhes da terapia, por exemplo. Então, quando você tem um paciente lá na sua frente, eles estão loucos para a resposta. Eles estão loucos para se curar rapidamente. Mas a gente tem um processo de maturidade, de maturação, né? Então, assim, às vezes a pessoa vem para terapia e ela fica lá uns 2 anos. E aí ela vai embora. Não porque ela desistiu do tratamento, ou porque ela precisa de um tempo para maturar aquilo e retornar depois. Então, eu tenho muitos pacientes que vão e voltam. Eu falo que o meu telefone nunca muda, mas por que isso? Porque eles vão voltar e eu sei que eles vão voltar. E às vezes até eu falo para eles, olha, você não acha que tá na hora da gente dar uma pausa? Porque eles precisam pensar naquilo, entender, refletir sobre aquilo, né, para trazer esse aprendizado. A intenção do psicólogo não é segurar um paciente. A intenção do psicólogo é exatamente curar, ajudar na cura, ajudar a ele encontrar essa cura. E para ele encontrar essa cura, ele precisa de tempo. Muito interessante, hein? E tempo que a gente já não tem, né, o Gabriel? Quantos minutos a gente tem? 6 minutos. A gente tem bastante. 6 minutos, tem tempo pra caramba. Vamos rezar para Cronos. Bom, a gente está falando do Cronos, mas o Cronos, ele tinha, vamos falar, Roma, Grécia, ele tinha uma certa importância dentro das guerras que aconteciam com aqueles povos naquela época, ou não? Ele tinha assim, olha, nós temos mais inteligência, nós temos mais capital intelectual. Nossa, eu nem sei se na época tinha guerra entre povos ainda, porque a gente está falando do início da criação. A guerra era com o pai dele. Você diz na mitologia? Não, na guerra, guerra mesmo. No período da Grécia. Da Grécia, por exemplo, você tinha lá, o que eu me lembro, que eu tô te falando, eu tô me lembrando de coisas que a gente aprendia no colegial sobre Esparta, e os gregos, e romanos, e Esparta. Mas a mitologia vem bem antes. Bem antes, eu tô falando de milhares de anos antes de tudo isso. Quando a gente pega, a mitologia, ela... explica a criação, os mitos relacionados à criação do mundo. Tá. Quando a gente vai falar da guerra dos gregos, romanos, a gente já está falando muito tempo depois. Eu entendi o que você está querendo dizer em relação a como isso interfere ali nas guerras, interfere... Assim como Zeus, né? Zeus, o que ele... Por que os gregos iam lá e rezavam para Zeus, ou para Ares, no caso da guerra, né? Porque aí no caso da guerra seria para Ares. eles vão lá fazer seria uma oração. Seria um dos 12 filhos, né? É um dos 12 filhos. Ares, o deus da guerra, né? Eu acho que sim, que Cronos tinha a sua importância. Se a gente for pensar aqui, pensando em antropologia, né? Tá. Eu acho que o tempo está relacionado também a essa questão de... será que a gente tem como dominar o tempo? Será que a gente, às vezes, não precisa desse tempo? Então, assim, muitas vezes nas guerras, e assim, se você for ver filmes e tudo, você vê isso. As pessoas não se enfrentam de uma vez. São batalhas. São em tempos, né? Então, assim, nesse momento,
eu guerreio com o pessoal. Aí a gente para, né? Fica lá todo mundo se recuperando um pouco, aí volta de novo e guerreia. Foi o que aconteceu com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Isso. Esperou 20 anos para depois Isso é voltar. tempo de maturação. Se você for pensar na antropologia, o tempo tem essa questão de destruir aquilo que ele cria, né? E aí você entra de novo ali, por exemplo, no tsunami. Sim. Né? O tsunami tá lá engolindo. Será que não é isso? Pode ser também. Pode ser. Porque você sabe que eu tô falando essa questão da guerra pelo seguinte. É muito comum ver em filme, literatura, que tem hoje em dia, que fala assim, toda civilização superior. Por que muita gente tem medo daquela Voyager, daquela nave que foi lançada no espaço? Não foi a Voyager, foi uma nave que foi lançada no espaço pelo Carl Sagan, não sei. Não foi Carl Sagan que lançou esse. A NASA lançou uma sonda espacial para o universo, lá com um disco de ouro com informações da Terra, né? Imagina se uma civilização que está quietinha lá, pega e descobre aquelas informações da Terra. Olha, o endereço está aqui, ó. Opa, um planeta para a gente escravizar. Essa que é a questão, quer dizer, por isso que eu perguntei na guerra, porque teoricamente, hipoteticamente falando, supostamente falando, uma civilização mais culta, ela tem mais poder de guerra, poder de força. Ou eu estou falando bobagem? Não, total. Total no sentido que tem poder de força. Poder, não que você está falando besteira. Tá. Tem poder de força. Imagina. Quem conta a história é que determina a narrativa, seja lá atrás isso é verdade. ou agora, entendeu? Sim. Mas, assim, dessa história, tem duas coisas que a gente vê até o tempo de hoje. Olha que vamos lá. gente. Todo império começa e cai. Urano cobria Gaia até Cronos destronar Urano. Então, por maior que seja o império, tem início e fim. Isso tem a ver com poder, que é tão interessante. Isso tem a ver com poder. Começo, meio e fim. Então, isso depende do tempo. Claro. E a ideia de que o tempo come, de engolir os seus filhos, para não perder o poder, é uma forma de proteger o poder, porque ele viu o que fez com o pai. Mas também é a analogia de que o mesmo tempo que cria, destrói tudo. Agora, o que é de tudo o mais importante, tá? Cronos, ele serve como embate para todos os filósofos, tá? Então, Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles discutiram o tempo, tá? Qual é o filósofo que tem a maior obra relacionada ao tempo? Agostinho de Hipona. No livro Confissões, o livro número 11, ele fala do tempo, tá? E aí é sensacional que a gente pode falar de Agostinho de Hipona, que é o Santo Agostinho, tá? Em outro episódio, porque ele traz Tô adorando isso. Ele traz um conceito que é o de agoria ou aporia. Se eu não me engano, é aporia, que é algo que você pensa e não chega numa conclusão. Então, o que Agostinho fala? Que como o tempo, ele é algo do mundo divino, de Cronos, né? Claro que ele não fala ele não fala Cronos, porque ele é um cristão. Tinha outra ele filosofia é cristão, de vida. Né? Mas o tempo, o controle do tempo, ele é de Deus, ok? Eu que sou humano não tenho como compreender o tempo. Olha, ele tá diria me que vindo, é divina, né? Tá me vindo. É divino. Tá me vindo aqui umas analogias, por exemplo, o Cronos aí, Urano, ele seria a arca de Moisés, engolindo seus filhos. E Gaia seria a tempestade, batendo na arca para um dia ela destruir, porque aquela arca não tinha motor, não tinha vela, não tinha nada. A gente pode fazer várias analogias. Ou então o Urano seria o estômago da baleia que engoliu o Pinóquio, sabe? Eu estou pensando aqui, estou vendo milhões de pensamentos aqui com esse conceito do Criador
engolir a sua criatura. O Frankenstein, que criou lá o seu monstro, mas depois tentou matar o seu monstro lá, né? E aí você tem outro conceito. Você tem o conceito, por exemplo, da avó protegendo o neto do filho. Pô, isso caramba! Quando Gaia pega Zeus, dá as pedrinhas para Cronos comer e cuida de Zeus na caverna, dando ambrosia para ele, você vê parece isso... algo até moderno, né? De avós protegendo netos de filhos. E você vê na natureza também, né? Você vê, tem muitos animais que comem as suas crias. Sim. Algumas... aquelas que eles consideram que são mais fracas. Doentes, né? E outros, qualquer um. Por exemplo, um lebiste, quando eu era criança, eu tinha um aquário de lebiste, gente. E a fêmea deu a cria pros filhotinhos. E de repente ela comeu tudo. Não sobrou um. Olha que loucura. E eu fiquei chocada. Loucura. Acabou o tempo, né? Cronos comeu o tempo aqui. O Gabriel, acabou o tempo? O bicho comeu os peixinhos. Acabou, né? Então, gente, cada aula dessa... Cada aula, gente, eu vou ser sincero, isso pra mim tá sendo uma aula, tá? Eu tô bem aqui. E a gente tá... Eu crio uma pauta livre pra gente poder realmente... beber desses cálices sagrados de conhecimento útil aí. E fica aqui registrado no canal Papo Amigo essa maravilha que é essa reflexão profunda que hoje para mim é a essência do Papo Amigo. Esse quadro Reflexões é tudo. Fernandão, por favor, deixa nome, telefone, endereço, por favor. Bem, para quem quiser me seguir é só me procurar no Instagram, Fer Moraes Reis. E o meu telefone... O WhatsApp, né? O WhatsApp 11 91270 9315. 11 91270 9315. Se eu não falar rápido, tudo bem. Eu engasgo. Tá. Lá no Instagram sempre estou colocando coisa de liderança, de gestão de tempo, que é uma das minhas paixões, porque o tempo a gente não controla, mas a gente controla o que faz com o tempo que tem. Ainda esse semestre a gente vai usar o nosso tempo para atualizar o blog do Papo Amigo. Boa. E depois a gente vai colocar uma série de links lá no blog das entrevistas, criar páginas do blog também, das empresas, dos profissionais que apoiam o Papo Amigo. Por exemplo, colocar a página do Fernando no blog do Papo Amigo, colocar a página da Priscila no blog do Papo Amigo, colocar os links das entrevistas no blog do Papo Amigo. A gente vai atualizar, a gente está aí, e ainda esse semestre a gente vai fazer, agora esse semestre a gente vai fazer isso até o final de 2026. Vamos usar o tempo da maneira correta, né? Exato. Por favor, Priscila, deixa o seu nome, telefone, endereço. Bom, sou Priscila Vono, psicóloga clínica e organizacional. No Instagram é @PriscilaVonoPsicóloga. E o meu telefone é 11 99712 7721. Pode repetir. 11 99712 7721. Olha, gente, um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo Papo Amigo, informação, convicção, modelo podcast no quadro Reflexões. Está sensacional. Um beijo aí, tchau.